Boa tarde a todos e a todas, senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores, vereadora, para quem nos acompanha através da TV Câmara, pelas redes sociais e para o público aqui presente. Dani, não tem como a minha fala começar diferente depois do que você trouxe para cá. Porque eu também fiz o mesmo requerimento, baseado na situação que nós acompanhamos, da situação de cárcere privado, e eu recebi uma resposta semelhante à tua. Eu vou só ler a pergunta que eu fiz no requerimento e, na sequência, rapidamente a resposta. O que eu questionei a Secretaria de Políticas Públicas para as mulheres aqui da nossa cidade de Jaú. Segundo consta, a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres foi informada sobre o referido caso já no ano de 2023, havendo inclusive sucessivas notificações posteriores, caso que nós trouxemos aqui, tá? Considerando esse histórico, quais providências foram adotadas desde o primeiro registro? Caso nenhuma medida tenha sido tomada, qual foi o impedimento para a atuação da pasta? Em situações similares, qual é o protocolo adotado pela Secretaria? E sabe como veio a resposta? Vossa Excelência não apresenta menção específica no item 5. Contudo, em linhas gerais, é importante frisar quando se refere ao marco de atuação da Secretaria da Mulher, por meio do Centro de Referência à Atenção à Mulher, Casa da Mulher Jauense, onde inicia-se em todos os casos a partir da denúncia da própria vítima, de relato espontâneo ou de encaminhamentos acompanhados da adesão da mulher, respeitando-se integralmente sua autonomia de decisão e consentimento. É isso que eu recebi de resposta. Nós estamos aqui, secretária, para fiscalizar o teu serviço. Porque na ponta, a gente recebe casos dos quais nós encaminhamos para órgãos competentes também. Então, nós precisamos entender a realidade da nossa cidade com relação ao trabalho de políticas públicas para as mulheres. A gente espera que, num próximo requerimento, a resposta venha do jeito que a população jauense merece. Bom, para a sessão de hoje, eu protocolei uma indicação, 2 requerimentos. A indicação é com base na Lei Estadual 18.184, de agosto deste ano, que proíbe o uso de correntes e cordas em animais. A ideia é que a Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal aqui da nossa cidade coloque em prática o cumprimento dessa lei, reconhecendo o bom trabalho que a Secretaria faz, com casos de denúncia onde houve atuação firme da pasta, mas que coloque essa lei aqui em atuação, em prática no nosso município, para justamente fortalecer as políticas públicas voltadas ao bem-estar animal. Protocolei um requerimento sobre o Centro POP. Como todos sabem, o serviço mudou de endereço, já faz um tempo, e passou a funcionar no bairro Rosa Branca. Esse equipamento ele é essencial para atender pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas os moradores da região do Rosa Branca, eles estão relatando situação de transtorno e insegurança. É preciso lembrar que o serviço ele é dirigido ao cidadão, mas a responsabilidade de atuar em harmonia, para que haja harmonia entre o serviço que é necessário e a convivência dos moradores do bairro, é do poder público. É preciso ter essa harmonia entre comunidade e os beneficiários. Então, o meu requerimento é nesse sentido. O que o município vem fazendo com relação às medidas adotadas ali na região, se há acompanhamento efetivo dos usuários, se existem ações conjuntas com a Polícia Militar para escutar a população e promover soluções. O terceiro requerimento é com relação aos pontos de ônibus, os pontos de parada do transporte coletivo aqui da cidade. O município fez uma licitação de 19 pontos de ônibus, no valor de R$29 mil. Eu acompanhei um caso onde um ponto de ônibus foi ato de vandalismo, inclusive os indivíduos foram identificados e já houve a troca do vidro. Mas a gente quer saber, esses pontos já foram todos instalados? Não foram? Aonde eles serão instalados? Como é que está o processo? Porque eu estive no Cidade Alta, fiz o registro de um morador, vou trazer na palavra livre, pegando ônibus embaixo de sol ou embaixo de chuva, porque lá não tinha o ponto de ônibus.
É isso, mas eu trago na palavra livre mais sobre essa questão. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, colegas vereadores, ao público que está aqui presente, para quem nos acompanha através da TV Câmara, através das redes sociais, uma boa noite. Bom, não tem como começar a palavra livre de outra forma. É um assunto necessário, urgente, falar da nossa Santa Casa. Hoje teve uma coletiva de imprensa e eu fiz questão de estar presente para acompanhar os números que a Santa Casa ia apresentar para a imprensa. Uma coletiva que foi transmitida ao vivo. A direção da Santa Casa anunciou a renúncia coletiva da mesa administrativa e do Conselho Fiscal. A justificativa foi clara, é uma justificativa preocupante, porque traz à tona a situação financeira, que chegou num ponto insustentável. Foram apresentados números, o retrato de um colapso iminente. A falta de repasses, o hospital, a nossa Santa Casa, é uma referência regional em urgência, em alta complexidade, e que agora vive esse cenário um tanto incerto. Por isso eu peço, por gentileza, a pasta 234. Ela tem áudio. Nós vamos renunciar. Eu estou cansado já de escutar, de nego botar aí nas páginas sociais que eu sou ladrão, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu venho mamar aqui na Santa Casa. Então, a minha parte eu já esgotei. A Santa Casa está aí aberta para promotoria, para quem quiser os órgãos de fiscalização, vir fazer. Nós somos fiscalizados, né? Parte do pronto-socorro é fiscalizado pela Prefeitura, parte do Estado pelo Tribunal de Contas, e a parte federal pelo Federal. Então, da minha parte, é irreversível. Cansei já, viu? Esse é o provedor da Santa Casa, seu Alcides Bernardi Júnior. E aí, ele, com os dados, números apresentados, o déficit hoje da Santa Casa, por mês, chega a 2 milhões de reais. Eles têm um recurso de 6 milhões que, se colocado para cobrir esse déficit, nós temos aí uma atuação de 3 meses. E aí que vem o agravante. Porque a mesa administrativa, de fato, renunciou, e como nós vimos aí, não é irreversível. Eles não vão continuar. Tem até o dia 13 de setembro para uma chapa, para irmãos ali da Santa Casa se inscreverem para assumir os trabalhos. Se isso não acontecer, a pergunta que fica: quem vai assumir a Santa Casa de Jaú? Quem vai garantir que a população tenha o atendimento? Como é que o Estado vai se portar diante disso? Como é que a nossa cidade, prefeito, vai falar com relação a essa situação da Santa Casa? Os prefeitos também das cidades vizinhas, porque são atendidos aqui no nosso município. Por isso, agora eu peço, por gentileza, a pasta 235. Se isso realmente acontecer e a Irmandade ela for dissolvida, primeiramente o município ele entra com uma intervenção no hospital e ele é o responsável. Se for ficar com o município, o pronto-socorro é dele, a gestão é dele do hospital e do pronto-socorro. Daí eu não sei de que forma ele vai fazer em relação aos pacientes que são encaminhados, aí é uma negociação que ele vai ter que fazer com o DRS. Se isso for Estado, vai ter que tirar o pronto-socorro daqui. Aí a Santa Casa, ela vira uma porta referenciada, né, que é o sonho de todo mundo, ser porta referenciada, porque você realmente sabe quem é que vai internar, quem é que vai vir, o paciente realmente que vai vir, é a alta complexidade que seria a característica da instituição, cirúrgico e alta complexidade. Então, se for para o Estado, o pronto-socorro sai de dentro da instituição, e a Santa Casa vira a porta referenciada e o município vai ter que ter um pronto-socorro dele. Chegou a hora da gente, de fato, se unir nesta casa para buscar soluções concretas para a Santa Casa de Jaú. A população ela precisa de respostas e nós, enquanto representantes do povo, temos o dever de cobrar essas respostas. Eu já fiz um ofício para 2 deputados, deputado Ricardo Madalena
deputado estadual, para que possa nos auxiliar, para fazer solicitação de reuniões, e também para nossa deputada federal, Rosana Vale, para que a gente possa trabalhar e buscar caminhos. Só que sozinho ninguém vai fazer nada. Chegou a hora, de fato, da gente se unir. A nossa casa, a nossa Santa Casa, tem aí uma previsão de 3 meses. E o que vai acontecer depois disso? A gente vai ser cobrado, né, colega vereador? Bom, quero registrar aqui alguns eventos da semana, eventos que mostram o quanto nós estamos trabalhando e tendo contato direto com a população. Eu peço, por gentileza, a pasta 232. Nós realizamos o dia D na última terça-feira. Fomos para o centro da cidade levar informação para as nossas mulheres, para o enfrentamento à violência contra a mulher, com apoio da Secretaria da Mulher do Estado de São Paulo, que nos mandou materiais, da OAB por Elas, que esteve presente. E também na sequência aí, ó, é o gabinete itinerante, que nós fechamos o mês, o Agosto Lilás, ouvindo os moradores lá do Cidade Alta. E foram várias as demandas que nós recebemos. É importante esse contato direto com a população, para que a gente possa entender de fato o que eles estão precisando. E aí, aqui eu vou abrir um parênteses para falar sobre o ponto de ônibus. Coloca, por gentileza, essa imagem para a gente, que eu trouxe impressa. Eu até tirei uma foto, porque não ia dar tempo de fazer uma segunda cópia aqui para mim, porque esses são os valores das paradas de ônibus. Esse é o cronograma físico-financeiro. E aí a gente encontra ponto de parada de 39 mil, ponto de parada de 41 mil, ponto de parada de 174 mil, ponto de parada de 36 mil. Então, eles oscilam, não é um valor fixo. Mas, ao que consta, não é 29, o que eu trouxe aqui, e não chega a 46. No entanto, tem um que ultrapassa, que é de 174 mil, que a gente vai buscar mais informações e trazer para a população. A gente achava que era muito, 29 mil, mas está aí a planilha. Bom, finalizei a semana de atuação do Agosto Lilás, no café da manhã, na igreja, BC Church. Eu e Dani estivemos lá, a Michele Totina foi a palestrante, levou informação para as mulheres, momento de união, de fortalecimento, e é isso, é preciso envolver a sociedade civil. Por falar em envolver a sociedade civil, é nossa obrigação e nosso dever levar informação. E como uma boa jornalista, eu faço isso com muito gosto. E aqui na tribuna não é diferente. Porque é preciso apurar e é preciso acompanhar os passos do Executivo. Nós estamos aqui para isso. Na sessão passada, eu trouxe aqui para essa sessão o debate da ata de registro de preços da Prefeitura para aquisição de materiais escolares. Todos os itens chamaram a atenção. No entanto, eu trouxe como exemplo aqui o apontador, apontador plástico com depósito. E aí eu ouvi o seguinte: Rafa, mas a Prefeitura não comprou. Está lá a ata de registro de preço. Agora nós vamos acompanhar como vai ser feita essa compra. Qual produto vai ser entregue? Em que condições? Em que forma que a Prefeitura vai se posicionar diante dessas diferenças de valores? Então, eu reforço aqui que existe, sim, a possibilidade de representação no Ministério Público, caso seja necessário. Nós estamos acompanhando. E sabe de uma coisa? Talvez seja exatamente isso, esse meu jeito de fazer política, que cause um desconforto em algumas pessoas. Porque cada vez que eu subo nessa tribuna, eu subo mais forte, eu tenho os meus passos firmes, porque eu não tenho medo de cobrar, de fiscalizar, de trabalhar. Muito pelo contrário. Eu venho de uma política nova, que não tem amarras, que não tem ligações com o passado, muito menos com o presente, a não ser com a população de Jaú. E aí talvez alguns estejam acostumados com os métodos antigos e não consigam compreender. E está tudo bem. É aí que prova que a nossa política, de fato, é diferente. Então, aqui não existe maldade, aqui não existe sujeira, aqui não existe jogo baixo. Aqui existe respeito, transparência e compromisso com as pessoas, com a população. E essa minha postura vai continuar
até o final, fiscalizando, cobrando, propondo e, acima de tudo, defendendo a população. E quero deixar registrado parabéns à Central da Notícia, que ganhou um selo de verificado porque traz informação de verdade.